Meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos aqui unidos para falar sobre a palavra de Deus e meditar sobre a liturgia desse domingo. Eu gostaria mais uma vez de convidar você a ativar as notificações do nosso canal e também a se inscrever e compartilhar com as pessoas, com a família, com os amigos, para que a palavra de Deus alcance outras pessoas, alcance também outros corações e que chegue a muitos lares e que muitas pessoas possam meditar o que Deus nos diz através de sua santa palavra. Nós estamos no último domingo antes da Ascensão, tempo em que encerra a presença humana de Cristo aqui na Terra, a presença de Cristo no mundo. O anúncio desta separação provoca uma grande tristeza no coração dos apóstolos, quando Jesus começa a dizer que vai definitivamente para o Pai. Mas ele vai deixar alguém, ele vai deixar uma outra pessoa muito importante, que é a pessoa do Espírito Santo. Cristo garante que não os deixarão órfãos, que não os deixarão sozinhos. Pelo contrário, ele vai continuar presente, embora de outra forma, na forma agora ou na pessoa agora do Espírito Santo. E é muito importante a gente entender isso. Deus Pai, Criador de todas as coisas, do visível e do invisível, envia seu Filho, e o seu Filho, ele faz essa restauração, restabelece a paz. E ele sobe para junto do Pai, e o Pai e o Filho se amam tanto que derrama o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, essa pessoa, Espírito Santo, que permanece em nós. A comunidade que Jesus tanto amou, a comunidade que Jesus ama, agora ela se torna a morada de Deus. Ela se torna agora a habitação de Deus, a presença viva, verdadeira, porque o Espírito Santo está aí, está em nós, está em nossa igreja, está em nossa comunidade. É Ele que opera. Na primeira leitura, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos a sua presença através do Espírito Santo que conduz a igreja no primeiro grande conflito que acontece na igreja. O conflito humano, né? Sempre onde há pessoas, há dificuldades. E nesse caso, havia uma polêmica, havia algo a ser resolvido. Por quê? Estavam entrando não só judeus na comunidade dos cristãos, mas também estavam entrando pagãos, outras pessoas vindo para o cristianismo. Pagãos eram pessoas de outras denominações, de outros segmentos, de outras realidades, que não adoravam o mesmo Deus. E aí aparece então uma questão: deve-se impor também a essas pessoas o que a lei de Moisés exige? Precisa ser hebreu para se tornar cristão? Ou seja, Moisés havia dito que toda criança do sexo masculino, como sinal da aliança, tinha que ter o seu prepúcio, o prepúcio do seu pênis retirado, o que era chamado de circuncisão. E aí vem essa questão: a salvação, ela vem pela circuncisão ou ela vem pela observância da lei ou pela única e exclusiva vontade ou adesão a Cristo, ao projeto de Cristo Jesus? Então, diante disso, os apóstolos, eles reagem com discernimento. Eles se reúnem em assembleia lá em Jerusalém e dóceis à vontade do Espírito,
eles rezam, eles clamam o Espírito Santo. E dóceis a essa vontade do Espírito Santo, eles mandam uma carta apresentando então agora a solução do problema. E qual seria a solução do problema? Decidimos. É assim que começa a carta, a primeira pessoa do plural. Decidimos. Quem decidiu? Nós e o Espírito. O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor nenhum fardo além do fardo indispensável. Ou seja, essa decisão, conhecida como o Concílio de Jerusalém, a primeira reunião, concílio é reunião de bispos, né? A primeira reunião dos apóstolos, teve uma importância decisiva para a história do cristianismo. Por quê? É o caminho da Igreja de Cristo que se abre para o mundo, não só para aqueles que observavam a lei de Moisés, não só para aqueles que eram descendentes dos judeus ou judeus, mas para o mundo, como ainda hoje, para enfrentar os desafios do mundo. Ou seja, animada pelo Espírito Santo, a igreja ela precisa saber discernir, preservando o que é essencial e atualizando constantemente acessórios para que essa mensagem de Jesus Cristo, para que ela seja acolhida não só por um grupo, não só por um gueto, por algo fechado, mas para todos os povos, porque a mensagem de Cristo é para todos. Como São Paulo diz, Deus não faz acepção de pessoas, é em todas as nações e em todos os corações que aderirem a essa mensagem. Ter uma consciência da presença do Espírito Santo na Igreja de Cristo é fundamental para isso. E como os apóstolos, escutar a ação do Espírito através da oração, para assim chegar à discussão e a uma solução. Nunca tomar decisões abruptas. Decisões abruptas sempre provocam injustiça. Mas tomar decisões através da oração, através do clamor ao Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo conduza. Isso é docilidade ao Espírito Santo. A segunda leitura, continuando o livro de Apocalipse, faz uma linda descrição da morada de Deus, a nova Jerusalém, onde nós um dia viveremos. Nós viveremos a vida definitiva no seio da Santíssima Trindade, ou seja, a Jerusalém do alto, a Jerusalém do céu. O evangelho desse domingo, segundo São João, no capítulo 14, versículo 23 a 29, ele apresenta o final do discurso da despedida. Cristo, ele promete aos seus discípulos enviar o Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo. Ele vos ensinará e recordará tudo o que eu vos tenho dito e vir morar no coração do homem com o Pai. Essa é a ação do Espírito Santo prometida por Jesus, o Consolador, aquele que fica conosco. E ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos e faremos nele a nossa morada. Olha aí, a morada de Deus, a habitação de Deus. Cristo, ele confirma sua presença na sua igreja, no seu povo, na sua comunidade. É uma nova presença de Jesus, não mais o Jesus histórico, não mais a pessoa física, mas o Jesus da fé. O mesmo Espírito que conduziu Jesus, agora esse mesmo Espírito conduz os seus discípulos, nos conduz. Esse mesmo Espírito nos inspira e nos coloca
em caminho. Basta clamar com amor, com fervor, com devoção, acreditando na poderosa intervenção do Espírito Santo. Com o Pai, ele fará morada em todos aqueles que amam, em todos aqueles que o buscam, em todos aqueles que o clamam. A presença corporal de Jesus, agora, ela é substituída pela presença espiritual. Agora ele habita em nós. A igreja se torna morada, mas nós somos pedras vivas dessa igreja. Então, a morada de Deus também está em nós. Nós somos morada de Deus. Que alegria saber que a Santíssima Trindade, ela habita em nós e que o que Ele nos pede é algo que nós podemos dar. E o que Ele nos pede? O nosso amor. Entre os pagãos, Deus era um ser longínquo, né? Um ser muito distante e até mesmo vingativo. Para os judeus, os hebreus em Israel, o povo adorava um Deus mais próximo, um Deus mais perto. O Emanuel, Deus conosco, Deus está conosco. A Arca da Aliança, né? A proximidade de Deus, a tenda aonde Deus habitava. Porém, a minha casa, diz lá no livro de Levítico, capítulo 26, porém minha casa bem no meio de vós, e o meu coração nunca mais vos deixará. Ou seja, ele está no meio de nós. No tempo de Jesus, a morada de Deus era o templo de Jerusalém. Para Cristo, a morada de Deus pode ser o coração de todo o cristão, de todo aquele que acredita. O Pai e eu, diz Jesus, faremos morada aí, se você acreditar. Com a samaritana, ele fala dos adoradores em espírito e em verdade. Os adoradores do Pai, eles não precisam de uma igreja de luxo, eles não precisam de templos suntuosos, de coisas muito exuberantes e pomposas. Deus poderá ser adorado na igreja do coração de todo cristão. Somos a morada de Deus. Somos nós, templos do Espírito Santo. E ele promete que estará presente conosco até o fim do tempo, até o fim da terra, até o fim do mundo. Então, essa presença do Espírito, ela não pode ficar fechada, ela não pode ficar escondida no coração apenas daqueles que são os discípulos de Jesus. Pelo contrário, ela deverá ser revelada até os confins da terra, em todos os lugares, pelos testemunhos dos apóstolos, pelo testemunho daqueles que amam a verdade, daqueles que querem ser seguidores dessa palavra de verdade e de vida. Meu irmão e irmã, a missão de Jesus, ele diz, ser testemunha até Jerusalém. Jesus cumpriu esse testemunho. Ele morreu em Jerusalém. Ele ressuscitou em Jerusalém. Mas a missão dos apóstolos era ser testemunha, é ser testemunha até os confins da terra, até os fins, até lugares mais longínquos, até lugares em que nem se pensa em ter lá um grupo rezando. Lá deve estar as testemunhas de Jesus. A morada de Deus na pessoa que escuta a palavra de Jesus cria, na verdade, uma nova relação entre Deus e a pessoa humana. Cria um laço novo. No culto da nova aliança, mais que templos materiais e em altares de pedras, Deus habita de forma íntima e profunda na comunidade de fé. E em cada um de seus membros, Deus faz morada.
Deus aí está. Onde há o amor e caridade, Deus aí está. Deus mora em quem ama Jesus Cristo, mediante a escuta e a prática de sua palavra. A pessoa humana, ela é o templo, ela é a morada, ela é o templo da presença de Deus. Cada cristão que assume o projeto de Deus, ele é morada de Deus. Onde Deus se encontra, onde Deus se manifesta no mundo, através daqueles que o amam, dessas pedras vivas que, espalhadas por todos os lugares, formam um único templo, forma a igreja, forma o povo de Deus, a eclesia. Meu irmão, minha irmã, nossa atitude, respeito a este hóspede, respeito ao Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Em nossa pessoa e na pessoa de cada irmão que vive também esta mesma missão. Daí decorre também o nosso compromisso de proteger e promover a vida em todas as suas dimensões, desde a sua concepção até seu aniquilamento natural. Respeito com esta morada, respeito com este corpo, que é templo de Deus, que é templo do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e, pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, que agora é dia 24, é o seu dia, nós vamos pedir a bênção sobre você e sobre a sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E pela intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e até o nosso próximo encontro.